Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, vai ser a aula número 4, que a gente vai falar sobre teoria de traço, tá? Importante começar falando para vocês que é o seguinte, essa aula não é a aula que a gente vai ensinar a fazer um traço, a gente vai ter uma aula ensinando a fazer traço. O que a gente vai entender aqui? A gente vai entender como o traço funciona, porque a partir do momento que a gente entende todas as partes do traço, a gente entende o que pode estar dando de algum problema se a gente tiver com traço falhado ou se a gente tiver com a agulha beliscando na pele, alguma coisa do tipo. A gente entendendo isso, a gente consegue pegar esse conhecimento e aplicar quando a gente for na prática aprender a fazer um traço, certo? Então vamos lá, ó. Eu queria começar explicando para vocês rapidinho, na aula que a gente fez no curso há 2 anos atrás, a gente explicou de uma outra forma, eu queria sintetizar um pouco mais as coisas para ter um aproveitamento melhor do conteúdo. Então basicamente o que acontece? A nossa pigmentação, quando a gente está pigmentando com agulha, é diferente de pigmentação com tinta, com pincel, com caneta, por exemplo. Então, com caneta, se a gente fizer o traço, aonde a gente fizer o traço, ele vai ficando a tinta, certo? Na tatuagem não é assim que funciona. Na tatuagem a gente precisa abrir um buraco, nesse buraco depositar a tinta, a agulha sair, abrir um buraco do lado, depositar a tinta de novo e repete esse processo dependendo do número de batidas que a máquina tem por segundo, certo? Então, basicamente, essa é a diferença e a gente entendendo isso, a gente já consegue entender alguns motivos, por exemplo, por que a agulha está beliscando na pele. Muito provavelmente que essa agulha está entrando e ela está trancando nesse processo aqui, diferente da caneta, que a caneta, se a gente vai riscando, não tem nada para trancar. Se tivesse um obstáculo aqui, a gente teria que limpar ele ou alguma coisa do tipo para continuar o traço, certo? Então, só para ter uma noção mais ou menos sobre isso. Então, o que acontece? A gente tem a pigmentação de traço, são pontinhos, um do lado do outro. Na verdade, a gente não tem um traço linear que nem a gente tem aqui. A gente tem um pontinho do lado do outro que forma um traço. Se a gente for olhar direitinho, a gente vai ver que são um pontinho do lado do outro e a gente consegue formar essa linha, tá? Então, basicamente, é assim que é formado o nosso traço. Então, por exemplo, a gente pigmenta com agulha, deposita a tinta volta. Essa partezinha aqui seria o curso da nossa agulha. Então, esse é o tanto de agulha que está entrando e saindo, tá? Toda vez que entra, abre um buraco, deposita tinta e sai a agulha. Então, esse é o processo que a gente faz na pigmentação. Basicamente aqui como eu mostrei para vocês, a gente pigmentou, entrou na pele, vem uma bolinha, um pigmento, aí sobe a agulha, desce de novo, vem mais um pontinho de pigmento e a gente tem que tentar fazer isso o mais próximo possível para conseguir fazer o traço direitinho. Qual a diferença entre a tinta e entre a caneta e a máquina de tatuagem? A tinta, se a gente pegar aqui, ó, traçar e parar, a gente pode ficar aqui. Não vai ter muita diferença, certo? O pigmento ele fica parado ali. Na tinta não. Na agulha, desculpa, não. Se a gente pigmentar, essa agulha vai abrir o buraco e ela vai continuar abrindo o mesmo buraco e depositando mais tinta ali. Então, quanto mais tempo a gente ficar parado numa parte do traço, maior é o depósito de tinta. Por isso, a gente tem que ter uma constância. A gente vai falar sobre isso agora em seguida. Então, vamos pegar como exemplo o seguinte, tá? Esse traço desse tamanho. Vamos supor que a gente leva 1 segundo para preencher esse traço. E dentro desse 1 segundo, a gente preencheu esse traço sólido. Esse traço foi consistente, tá? É o que a galera chama de traço quadrado, quando ele sai perfeitinho assim, certo? Então a gente levou 1 segundo para preencher essa área, beleza? Esse é o tempo que a gente leva a relação entre a velocidade e as batidas por segundo da nossa máquina. Lógico que em tudo, nesse ponto aí também tem a resistência da pele, o quanto a gente está esticando e tudo mais, mas basicamente só para vocês entenderem aí. Agora a gente vai pegar um outro exemplo que a gente vai fazer um traço desse tamanho. Porém, a gente vai ter uma velocidade variável. Aqui a gente levou 1 segundo em velocidade constante durante todo o traço. Isso fez com que ele ficasse pigmentado muito direitinho. Nesse ponto aqui é diferente. Nesse ponto a gente vai ter uma velocidade constante. Então, esse traço aqui a gente vai fazer em 1 segundo. Esse traço maior a gente vai fazer em meio segundo. Então, a gente vai fazer ele muito mais rápido. E depois a gente vai voltar com essa partezinha do traço em 1 segundo, certo? O que isso significa? Significa que a gente vai ter uma pigmentação sólida. Aqui a gente vai ter uma pigmentação mais falhada, os pontinhos vão estar mais espaçados, porque a gente acelerou muito com a máquina, e aqui a gente vai ter a pigmentação sólida, porque a gente voltou a ficar lento no traço. O que acontece? Isso acontece normalmente quando a gente está traçando, e quando a gente chega lá no finalzinho a gente quer acelerar o processo. E isso pode trazer um problema no traço, pode falhar, não pigmentar corretamente, tá? Só queria ilustrar para vocês o seguinte, esses triângulozinhos roxos que a gente colocou aqui, é o ponto onde a gente tem que ter experiência. Então não adianta eu falar só isso para vocês, isso vocês têm que experimentar e com o tempo vocês vão entendendo isso, tá? É bom ter a teoria, mas na prática vocês vão entender melhor. Então toda parte que tiver isso aqui, a gente vai contar com a experiência para entender isso cada vez melhor. Então basicamente o traço é uma equação entre velocidade e as batidas por segundo. Então basicamente assim, se a gente tem uma máquina com mais batidas por segundo, uma máquina mais rápida,
a gente tem que ter uma velocidade maior, a gente tem que traçar mais rápido, porque esses pontinhos eles vão acontecer muito mais rápido, a máquina vai bater muito mais. Então a gente tem que cuidar para isso não pigmentar demais, não acabar estourando o nosso traço, machucando muito a pele. Então a gente vai ter que ter mais velocidade. Se a gente tem uma máquina com uma batida mais lenta, a gente vai ter que ter uma velocidade mais lenta, porque ela vai fazer menos pontinhos por segundo e a gente tem que traçar isso de uma forma um pouquinho menor. Então, basicamente, por isso que eu coloquei aqui, ó, a gente tem que ter experiência nesse ponto, tá? Porque, por exemplo, vocês vão se perguntar provavelmente, mas qual a voltagem correta? Isso nem adianta a gente falar, depende de máquina para máquina, depende de traço, da pele da pessoa. Isso vocês têm que pegar aquele conhecimento que a gente falou sobre a voltagem, máquina de bobina, quando a gente aumenta a voltagem, aumenta a força, máquina rotativa, quando aumenta a voltagem, aumenta a velocidade. Então não existe uma voltagem ideal, até porque cada máquina trabalha numa faixa de voltagem. Mas isso é o que vocês vão ter que ter. Quanto maior a velocidade, maior as batidas por segundo, maior a velocidade que vocês vão ter que ter. Se as batidas por segundo são menores, são mais lentas, a gente tem que traçar de uma forma um pouquinho mais lenta para conseguir pigmentar tudo isso, certo? Aqui eu queria só colocar rapidinho um exemplo para vocês do comportamento da pele. Então essa parte vermelha, esse traço vermelho aqui é a pele e a parte azul é a agulha. Quando a agulha está fora, obviamente a pele não tem nenhuma reação, né? Quando a agulha bate na pele, ela perfura, no caso aqui, né? Ela carrega toda a pele para baixo, tá? Então a pele faz esse movimento, essa vibração, tá? Quando a gente tira a agulha, a pele ela levanta pouquinha coisa, bem pouquinha coisa, é como se a gente perfurou e como se ela puxasse um pouquinho a pele. Então essa pele ela vai um pouquinho para cima. Isso aqui é a vibração que a gente tem da pele. Então esse movimento dela ir para baixo e para cima. Para baixo ela vai bastante, para cima bem pouquinho. Então esse movimento, toda vez que a agulha bate, a gente sente essa vibração. Por isso que a gente fala para vocês. É importante sentir a vibração do traço, da pele, para saber qual é a profundidade correta. Porque conforme a gente vai aumentando a profundidade, essa vibração vai aumentando. A gente tem uma resistência maior e a gente consegue entender direitinho qual é a camada correta da pele, certo? Aqui é um exemplo que eu queria colocar, inclusive eu até vi um cara falando no Insta, tá? Foi o Diego Rodrigues que falou, se não me engano, que eu sempre falo pra galera assim, cara, como é que vocês fazem o traço? De um jeito bem bruto, lógico, eu expliquei, que é o seguinte, crava a agulha, traça e sai, certo? Aí ele disse, não façam isso porque isso é errado, tal. Eu queria explicar para vocês o meu ponto de vista, e aí vocês, obviamente, têm que ouvir bastante pessoas para saber qual é o que mais se adequa a vocês. Para mim, tá? A minha visão. No traço quadrado, esse traço quadrado que a gente quer, esse traço bem certinho, bem consistente, a gente tem que fazer exatamente isso. Cravou a agulha, traçou e sai. Então a gente vai ir do ponto A até o ponto B da forma mais consistente possível, certo? Então, por mais que o traço seja pequeno, a gente crava, chega na segunda camada, pigmenta esse tracinho bem pequenininho e tira, tá? Tira, crava, empurra e tira. Nunca faz assim, tá? Nesse caso, porque fazendo assim vai suavizar o traço. E isso a gente vai usar em outro ponto, certo? Mesma coisa, se a gente tem um traço maior, o ponto A até o ponto B, a gente tem uma distância maior para a gente percorrer, mesma coisa. Cravou a agulha, pigmenta tudo aqui e depois tira a agulha, certo? Essa é a pigmentação do traço. E aqui de novo, ó, como vocês podem ver, a gente colocou o triângulo aqui, aquele triângulo roxo. E isso aqui também é experiência. Nicolas, como é que eu vou saber se eu estou pigmentando a camada correta da pele? Bom, para tu saber se tu está pigmentando a camada correta da pele, tu só vai saber depois da cicatrização. Se esse traço estoura, na hora que tu faz o traço, tu já percebe que ele estourou, tá? Que ele foi na terceira camada. Mas a primeira e a segunda a gente só sabe basicamente depois da cicatrização. Lógico que quando a gente tem experiência a gente já sabe na hora da pigmentação se está pigmentando certo ou errado. Mas no início é muito difícil, então a gente tem que ter essa vibração da pele, tem que sentir essa vibração da pele, tá? A gente já vai falar em seguida sobre a junção do traço. Bom, vamos lá. Como eu expliquei para vocês, tá? A pele tem essa vibração, esse jogo dela, né? Então seria como se fosse o recuo, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos, a pele esticada e a pele flácida, tá? O que seria a diferença entre elas? Antes da batida da pele, da agulha, a gente tem a pele retinha, certo? Sem nenhuma influência, tudo certinho. Quando a agulha bate numa pele esticada, tá? Essa pele esticada, ela pode ser uma pele mais rígida, ela pode ser uma pele naturalmente mais esticada, como por exemplo panturrilha, como por exemplo lado de fora do braço, o antebraço aqui normalmente é bem esticadinho também, ou também numa área mais flácida quando a gente estica da forma correta. O que acontece? A gente vai ter essa variação aqui, ó. A gente vai ter essa variação aqui, tá? Isso aqui é aquele jogo que a gente falou que a pele tem, tá? Essa vibração. Então ela vai ter essa vibração aqui, certo? Numa pele bem esticadinha. Se a gente estiver trabalhando com uma pele flácida e ela não estiver bem esticada, o que acontece?
essa curva aumenta muito. Então a gente vai ter, ó, deixa eu mostrar aqui com a outra cor, a gente vai ter, ó, essa área toda aqui de vibração. Então uma vibração muito maior. Então na pele flácida a gente sempre vai ter uma vibração muito maior, por isso a gente precisa esticar muito bem essa pele para reduzir essa vibração. O que a gente vai fazer no caso de peles flácidas? A gente vai pegar um traço que a gente faria desse tamanho e vai fazer desse tamanho. Porque esse tamanho aqui a gente vai ter que esticar, pigmentar e depois soltar. E como eu expliquei na outra aula que eu fiz desse assunto, quando a gente estica a pele e traça, esse traço tem que ficar bem bonitinho, bem bacana, porque quando ele encolhe, aparece todos os defeitinhos, tá? Então a gente tem que esticar muito bem a pele flácida para conseguir fazer com que ela seja uma pele esticada. Então esticar a pele e reduzir o tamanho do traço para a gente conseguir um resultado bom e não ter essa vibração tão grande, essa vibração tão alta que a gente tem quando a pele está flácida, tá? Então basicamente é esticar para reduzir a flacidez da pele, reduzir a resistência da pele. E aqui de novo, ó, vocês vão ver isso praticamente em tudo, tá? Aqui a gente colocou, isso tem que ter experiência. Não adianta, é experiência na prática, em pele humana, tá? Vocês podem treinar em pele artificial e tudo mais, mas essa experiência aqui, essa sensação, vocês só vão ter em pele humana. É muito difícil ter essa vibração aqui, não conhecer essa vibração sem tatuar em pele humana. A gente precisa, porque a pele humana são vários tipos, vários lugares, vários tipos de pele mais dura, pele mais fácil de aplicação, então enfim, a gente precisa dessa experiência, tá? Terceiro ponto aqui, a inclinação da agulha. O que seria essa inclinação da agulha? Normalmente a gente pigmenta no ângulo de 90 graus, certo? Quando a gente pigmenta no ângulo de 90 graus, o que acontece é essa vibração aqui da pele. Então a pele faz esse recuo, a gente perfura, pigmenta e sai, tá? Então a pele basicamente ela faz esse movimento aqui, certo? Quando a gente está traçando com uma máquina, por exemplo, o Direct Drive, ela pigmenta muito melhor dessa forma. Ou quando a gente está traçando numa área mais flácida, o que a gente pode fazer para vencer um pouco essa resistência da pele é traçar numa inclinação quase de 45 graus. Então a gente vai empurrar, literalmente empurrar o traço assim, certo? Ao invés da gente traçar assim, a gente vai empurrar, inclinar a máquina e traçar dessa forma, tá? Dessa forma a gente perde um pouco de estabilidade. De novo, por isso que a gente colocou aqui, ó. Isso aqui vocês precisam de experiência para saber quando vocês vão traçar num ângulo reto ou no ângulo próximo a reto e quando vocês vão traçar no ângulo de 45 graus. Isso aqui tem muito preferência de tatuador e tatuadora, mas basicamente a ideia é essa, tá? Então, essa pigmentação inclinada, a gente consegue uma pigmentação melhor em áreas flácidas. Porém, a gente perde um pouco a estabilidade da mão e tem que ter bastante experiência para conseguir fazer essa pigmentação de uma forma correta, sem estourar o traço. Então, vamos lá para a estabilidade do traço, tá? O que seria essa estabilidade do traço? Ela conta com vários fatores, seria aquele traço não tremido, que todo mundo quer ter um traço não tremido, né? Então o que seria essa estabilidade que a gente precisa? Ó, a gente tem que entender o nosso eixo de rotação. Isso aqui eu falo bastante para vocês, é uma coisa bem importante de entender. O eixo de rotação é qual a parte do nosso braço que vai trabalhar, que vai fazer o movimento, ou seja, que vai fazer a rotação do nosso traço. Então, por exemplo, se a gente tem o eixo de rotação aqui nos dedos, tá? Na parte de cima do dedo, a gente tem um traço desse tamanho que a gente consegue fazer, certo? Se a gente tem a rotação com o pulso, a gente já consegue fazer uma rotação maior. Porém, a gente não consegue manter a mesma profundidade, tá? O que a gente vai fazer? Normalmente a gente vai trocar esse eixo de rotação para o ombro, porque com o ombro a gente consegue ter um eixo de rotação muito maior e uma firmeza muito maior. Então, por exemplo, se a gente está traçando numa área pequena, lógico que a gente vai só traçar dessa forma, um tracinho pequenininho. Mas quando a gente quer fazer um traço maior, o que a gente pode fazer é pegar a agulha, esticar e vir puxando esse traço. Se a gente puxar, usar o nosso braço, o nosso ombro como eixo de rotação, a gente consegue ter uma estabilidade muito maior. E isso, obviamente, né, vai contar com a experiência que a gente precisa ter. Então, com o conhecimento, vocês conseguem passar e ir um passo adiante. Não precisam ficar quebrando a cabeça do traço, tá sempre usando o eixo de rotação só dos dedos e coisa assim. Vocês mudam o eixo de rotação e isso vai fazer vocês conseguirem ter um trabalho muito mais estável, uma estabilidade muito maior. Outro ponto positivo, tá? O apoio do braço, e não só do braço, mas o apoio da mão também, principalmente. É muito importante que a gente tenha o apoio dos cotovelos, tá? E o apoio dos pulsos. Isso é bem importante. E mesmo tendo o eixo de rotação no ombro, a gente precisa desse apoio, tá? Isso nos dá muito mais firmeza no traço. Isso nos dá muito mais firmeza na hora que a gente vai traçar. Normalmente, quando a gente está iniciando, a gente acaba tendo um certo medo. Não seria nem medo, mas seria tipo um receio que a gente tem
de errar, de não estar segurando a máquina da forma certa, de não estar acertando o traço. Esse nervosismo, ele acaba trazendo vários pontos negativos pra gente. E ele é comum no começo, não tem como a gente não ficar nervoso ou nervosa na hora que tá tatuando, as primeiras vezes, né? Então, o apoio desse braço, ele dá uma firmeza, uma estabilidade muito maior. Nesse nervosismo, a gente pode acabar esquecendo isso, tatuar em áreas que a gente não tem apoio, que acaba ficando com o cotovelo no vazio, assim, e isso acaba atrapalhando bastante. Então, a gente tem que procurar o apoio do braço. Se vocês estiverem tatuando na lateral da pessoa, escora na pessoa, aproveita e firma bem esse braço, porque quando vocês firmam o braço de vocês, vocês conseguem ter um apoio muito melhor. E a mesma coisa o apoio das mãos. Então, por exemplo, o que eu gosto de fazer, tá? Eu uso esses dois dedos de trás escorando na parte de baixo, certo? Então, eu vou escorar na pele com esses dois dedos. Esse dedo do meio, eu escoro a minha biqueira. Então, a minha biqueira faz esse joguinho aqui. E esse dedo da frente é onde eu seguro no grip para pressionar em direção ao meu dedo do meio. Então, eu tatuo dessa forma, tá? Eu pego a máquina, tatuo e vou traçando dessa forma aqui. Assim, eu consigo ter estabilidade. Essa é a forma correta de segurar? Para mim, sim. Para vocês, talvez não. Então, vocês têm que encontrar a forma correta de segurar a máquina, a forma que vai dar mais firmeza para vocês. Vocês podem segurar com 2 dedos em cima, vocês podem segurar com 3 dedos, vocês podem tatuar até assim. A forma que ficar mais firme para vocês é melhor, tá? Então, esse apoio dos braços e da mão é bem importante. Outra coisa é o apoio no bico, tá? O apoio no bico, na biqueira ali, é o que eu expliquei para vocês, ó. Esse dedo, ele fica, no meu caso, tá? Ele fica aqui embaixo da biqueira, a gente segura e com esse dedo da frente e o polegar, na verdade, eu aperto, eu trago essa biqueira para cá. E aí eu tenho esse apoio na pele, então eu tô literalmente trabalhando assim, ó. Eu vou controlando a profundidade por aqui, certo? E o meu apoio tá nesses dois dedos de trás. E o bico, ele tá apoiado, ele tá puxado para minha mão. Dessa forma, ele não fica tremendo, ele não fica vibrando muito. E a vibração da máquina, ela tem que ser absorvida pela nossa mão. Então, a gente não precisa fazer muita força, mas a gente sim fica com a mão doendo depois de tatuar por conta disso, tá? A gente tem que traçar segurando a máquina bem para, inclusive, eliminar essa vibração. A gente não pode deixar a mão muito tensa, porque quando fica muito tensa, a gente não tem a fluidez para conseguir fazer um traço, tá? Mas é basicamente ter esse apoio no bico, isso faz bastante diferença. E, obviamente, para a gente ter uma estabilidade, a gente tem que ter uma velocidade constante. O que seria essa velocidade constante? Do ponto A até o ponto B, a gente mantém a mesma velocidade. Então, por exemplo, essa velocidade ela não pode ser muito lenta. Por quê? Se eu fizer um traço reto assim, rápido, ele sai retinho, beleza. Se eu pegar esse mesmo traço e tentar fazer ele assim, ó, bem devagarinho, tá? Vou acelerar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês. Mas, ó, eu fiz bem devagarinho, ele já não fica tão reto. Tá? Ele já tem vários pontinhos aqui, ó, tudo pontinhos de erro, tá? Porque eu tracei muito lento, eu fiz esse traço muito lento, então muitas vezes a gente consegue fazer um traço rápido, muito melhor, muito mais preciso, tá? Isso na tatuagem, obviamente, a gente não vai usar essa velocidade aqui para fazer um traço, né? A gente vai usar uma velocidade diferente. Porém, na tatuagem, a gente tem que ter uma velocidade ideal. Qual é essa velocidade? Vocês precisam sentir isso na pele. Por isso que a gente fala que aqui também a gente precisa de experiência para conseguir ter resultados assim, certo? Então, essa velocidade constante vocês vão trabalhar na mesma velocidade do ponto A até o ponto B para garantir que ela vai pigmentar de uma forma homogênea, certo? E a velocidade que vocês vão encontrar vai depender da voltagem que vocês estão trabalhando, do número de batidas na pele, do tipo de pele, se a pele está mais esticada ou se ela está mais flácida. Então, tudo isso são experiências que a gente vai ter. Por isso, a gente passa esse conteúdo teórico para vocês entenderem direitinho. E daí, buscando esse conteúdo aqui, vocês podem ver, eu estou errando tal coisa. Por que será? Será que é porque a pele está flácida? Será que é porque a minha mão está muito rápida? Eu não estou inclinando da forma correta a máquina? Então, tudo isso vocês encontram algumas respostas aqui, tá? E o quinto ponto seria a consistência desse traço. O que é a consistência desse traço? Não é nem só necessariamente o traço ser reto ou ser torto, tá? É basicamente o seguinte, a gente vai do ponto A até o ponto B de uma forma consistente, uma forma constante, tá? Então a gente vai ter o traço, aquele traço quadrado que a gente fala, certo? Esse traço quadrado que a gente chama é quando ele pigmenta 100% direitinho, o traço tem a mesma espessura, a mesma pigmentação do início ao fim. Isso aqui é o objetivo que a gente quer chegar. É aqui que a gente quer chegar no traço. Porém, isso é difícil também. Obviamente aqui, né? A gente precisa ter experiência. Tá? A gente precisa ter essa experiência, essa prática, tá? Para a gente ter esse traço consistente. O que acontece no início da tatuagem, quando a gente está aprendendo a traçar? O nosso traço ele é assim, tá? Tanto em questão de profundidade, quanto em questão de tremido. Então, por exemplo, isso aqui não está representando profundidade nem tremido do traço. Está representando a consistência. Então, a gente foi do ponto A até o ponto B muito inconsistente.
O que que significa, o que está dentro dessa inconsistência? Um traço tremido, um traço com pigmentação errada, com pigmentação na camada errada, um traço com velocidade errada. Então esse traço ele não está consistente. Aqui a gente usou a velocidade correta, a gente usou a pigmentação na camada correta e a gente fez do ponto A até o ponto B sem tremer. A gente teve um traço consistente. Aqui no início a gente não vai ter um traço consistente. A gente vai alterar muito a profundidade da pele que a gente vai entender muito mais a velocidade em relação ao tipo de pele que a gente está trabalhando. Então são vários fatores que fazem com que a gente tenha esse tipo de traço, tá? O que que é o nosso objetivo? É a gente transformar isso nisso aqui, ou mais perto que a gente consegue chegar disso, né? Então, entendendo todo esse conceito aqui, o objetivo é que a gente pegue o nosso traço sem consistência e transforme ele num traço consistente, tá? Isso aqui seria um traço que falharia, seria um traço que estouraria em alguns pontos, então é um traço que não fica muito bacana, ele fica tremido, sai um pouquinho pro lado, tá? Como que a gente vai corrigir isso? Controlando e entendendo principalmente a nossa velocidade da máquina, qual a velocidade que a gente está, desculpa, a velocidade da mão, qual a velocidade que a gente está traçando. A gente também vai entender as batidas por segundo da nossa máquina. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com uma máquina de bobina, as batidas por segundo são constantes. Então, se a gente está usando, por exemplo, uma máquina de bobina para traço, ela vai trabalhar entre 140 e 150, mais ou menos, batidas por segundo. Então, a gente sabe a velocidade do traço praticamente em todo o trabalho. Na máquina rotativa, a gente vai resolver isso na voltagem. A gente ajusta na voltagem. Então, conforme a gente aumentar a voltagem, maior vai ser a nossa velocidade. Quando diminuir a voltagem, menor vai ser a nossa velocidade, as batidas por segundo, a velocidade das batidas da máquina, né? Então, o traço consistente é a velocidade da nossa mão, a batida por segundo, o número de batidas que a tua máquina tem e a tua estabilidade. Estabilidade é isso aqui que a gente falou. Usar o eixo de rotação correto, apoiar os braços, apoiar o bico, firmar o bico e ter uma velocidade constante, tá? Então, é basicamente como se isso fosse uma equação. A velocidade do nosso traço, a velocidade da máquina e a estabilidade que a gente tem na mão. Porque o que que acontece? Quando a gente está trabalhando, ó, aqui a gente vai falar sobre a profundidade, tá? Diferente na hora do traço, qual a profundidade que a gente está indo? A gente precisa de uma profundidade constante, que seria, no caso, essa linha vermelha aqui, ó. Que é, a gente tem a primeira camada, a segunda e a terceira camada da pele, certo? Se a gente pigmenta na segunda camada da pele, não necessariamente a gente tem o traço perfeito. Ele pode ter variações, mas a tinta está dentro da segunda camada. E ela vai ficar ali, vai ficar tudo certo. Então, se a tinta não estiver dentro da segunda camada, isso está errado. Mas ela estando na segunda camada, a gente consegue o nosso traço consistente. Ele não precisa ser 100% na mesma milimetragem, na mesma profundidade, tá? Mas desde que chegue na segunda camada da pele, a tinta vai ficar ali e vai ter um traço constante. Então, vocês podem ver que não é uma questão de, tipo, a segunda camada é um pontinho específico que a gente precisa. É super simples de encontrar, mas vocês vão precisar de prática para encontrar esse ponto. Já no outro ponto aqui, ó, a gente tem um traço que começou lá na primeira camada, foi na segunda, caiu para a terceira, subiu para a primeira, desceu para a terceira, subiu para a primeira e desceu para a terceira de novo, tá? Todo esse meio do caminho, aonde o nosso traço ficou na segunda camada, o traço vai ficar legal. Esses pontos aqui, ó, esse X, esses 3X e essas 3 bolinhas, é onde vai dar problema no traço. Ou seja, no X, o traço vai sumir, porque ficou na primeira camada, e na bolinha ele vai expandir, porque ele atingiu uma camada que a tinta se dissolve mais. Ou seja, isso faz com que a gente não tenha um traço consistente. A gente está errando a profundidade do traço e a gente não está conseguindo ter um traço consistente por isso. Muitas vezes a gente pode ter um traço certinho, não está tremido, ele está perfeito, lindo. Mas a gente não tem essa profundidade constante para conseguir fazer o nosso traço consistente, que é o nosso objetivo, tá? Aí a gente tem um ponto. Beleza, Nicolas, a gente está falando do ponto A até o ponto B em um traço só, certo? Mas e se a gente quiser fazer do ponto A até o ponto B com alguns intervalos? Como é que eu faço? Por exemplo, eu quero ir do ponto A até o ponto B e é desse tamanho a tatuagem. Eu não vou fazer um traço desse tamanho. Eu não tenho como fazer um traço desse tamanho. O que a gente faz? Aí a gente vai fazer a junção dos traços, que é aquilo que eu falei para vocês, que eu tinha dito que o Diego Rodrigues falou que isso aqui não era legal. Enfim, ele tem a opinião dele e acho super válida também. Nesse caso aqui, quando a gente tem uma continuidade do traço, ou seja, a gente não vai ir do ponto A até o ponto B, a gente vai usar isso aqui. Só explicar para vocês, o traço do ponto A até o ponto B numa linha só, a gente vai fazer quando essa linha se encontra, por exemplo, uma com a outra. Então deixa eu só apagar aqui para vocês mostrar, ó. Deixa eu apagar aqui essa parte da inclinação, tá?
Acho que aqui a gente consegue representar bem. Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente tem um trabalho que é assim, tá? E um trabalho que é assim, certo? Nesse trabalho primeiro aqui, ó, a gente tem 3 pontos de encontro, 2 pontos de encontro de traço. Esse ponto aqui, que a gente encontra ali em cima. Esse traço a gente tem um ponto que encontra aqui. E aqui embaixo a gente tem o final do nosso traço, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer, ó? Nesse caso, a gente vai usar 3 etapas aqui. Então, é como se a gente fosse do ponto A até o ponto B em 3 etapas. 1, 2, 3, certo? Nesse caso aqui, a gente pode fazer esse traço daqui até aqui. Chega aqui, a gente pode parar. Por quê? Porque vai ter uma junção de um outro traço num outro sentido, tá? Esse traço ele não é reto, com 3 etapas, tá? Ele é num traço onde o traço segue para outro sentido. Então, aqui a gente consegue fazer daqui até aqui, depois daqui até aqui esse outro ponto, e depois daqui até aqui. Então, a gente vai fazer em 3 pontos nesse esquema. Cravou, agulha, pigmenta e tira. Então, cravou, pigmenta e tira. Cravou, pigmenta e tira. Cravou, pigmenta e tira. Por quê? Porque o depósito de tinta que vai ficar aqui, ele não vai ter nenhuma alteração na tatuagem por conta dessa seção de linhas que elas se encontram. Então, esse encontro não vai ter tanto problema, tá? Lógico que vocês têm que cuidar para não depositar muita tinta no final e no início de cada pigmentação. Mas é super tranquilo de fazer dessa forma quando a linha não segue o mesmo sentido, tá? Já nesse caso aqui, que a gente tem o ponto A até o ponto B, onde a linha tem só o mesmo sentido, ou seja, não tem nenhuma linha aqui no meio que a gente possa usar como ponto de apoio, tá? Já nesse esquema aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir esse traço em algumas etapas, tá? Em alguns pontos. Então, a gente vai fazer, por exemplo, daqui até aqui e depois finalizar esse traço, tá? Mas, Nicolas, se eu vou fazer esse traço em 3 vezes, não vai acontecer aquilo de ter esse encontro de tinta quando a gente for fazer ou continuar o traço? Não, vou explicar para vocês por quê. Nesse caso aqui, ó, que é o caso específico que a gente vai falar agora, tá? Esse caso específico, onde a gente tem uma linha seguindo no mesmo sentido, e ali a gente vai ter que ter pontos de encontro desse traço, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa pigmentação aqui, tá? Por quê? Porque se a gente fizer essa pigmentação de baixo errado, eu vou explicar para vocês. Ó, cravou a agulha, traçou e soltou, certo? Então a gente tem pigmento em toda essa área aqui de baixo, certo? Subiu de novo, desceu a agulha e traçou e tirou. A gente vai ter a pigmentação aqui, certo? Porém, esse encontro aqui, ele vai ficar com um depósito maior de tinta. Então, a gente tem que cuidar para não fazer nesse caso aqui, onde uma linha é contínua, fazer isso aqui. Fazer esse crava, traça e solta, tá? Por quê? Porque toda vez que a gente cravar de novo na parte que a gente ficou, a gente vai fazer um depósito de tinta maior. E aí vai ficar uma bolinha. Daí vai ficar essas bolinhas aqui, ó, de encontro que a gente tem num traço que ele está indo todo no mesmo sentido, tá? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer aquilo que é, tu vai traçar e quando tu for tirar a agulha da pele e terminar o traço para depois continuar ele, a gente vai fazer o seguinte, ó, traçou, a gente tira a agulha dessa forma. O que isso vai fazer? Isso vai fazer com que o teu traço fique suavizado, certo? Então tu vai suavizar o teu traço, tá? Então vamos supor que a gente parou aqui, bem no meio no começo do dedo, tá? Ó, a gente vai parar bem aqui no vermelhinho. Traçou, pigmentou e parou aqui, tá? Aqui a gente vai tirar assim, ó, em direção do fim do traço, tá? Quando a gente continuar, a gente vai continuar dessa forma, ó, continuar por aqui, aprofundou, chegou na profundidade, aí segue o traço, entendeu? Então é basicamente isso que a gente vai fazer, ó. O primeiro traço a gente vai fazer esse aqui, que vai seguindo esse sentido, e a nossa pele tá aqui, né? E aí o segundo traço a gente vai vir daqui de trás, até encontrar ele nesse ponto aqui, ó, que é o nosso ponto de pigmentação na camada correta da pele, e depois a gente segue o traço dessa forma. Então, nesse caso, a gente usa exatamente isso, essa suavidade de traço, essa suavização do traço, porque um ponto vai encontrar no outro, a gente não quer que muito pigmento fique depositado no mesmo lugar, para não deixar o nosso traço inconsistente, tá? Então, nesse caso, a gente usa dessa forma. Por que que eu acho, minha opinião de novo, tá? Por que que eu acho que isso não é uma forma ideal da gente traçar, pelo menos quando a gente está iniciando, obviamente, né? Por que que eu acho que isso não é uma forma ideal de traçar? Porque acaba sendo que nem no desenho, sabe no desenho quando a gente vai fazendo aquele traço que a gente vai fazendo assim, ó? Eles chamam de traço peludo, tá? E a gente vai fazendo assim o traço, ó.
que acontece? A gente tem esse traço com várias marcações. E no início é muito difícil a gente conseguir encontrar o mesmo ponto do traço toda vez que a gente vai tirando, sabe? Então é muito comum da gente ter um traço que ele era para ser retinho, um traço que era para ser certinho, tá? E ele ficar peludo. Não, no caso, na tatuagem não ficaria peludo, mas ele ficaria borrado, ele ficaria com espessuras diferentes. Então, por isso que eu acho que para quem está iniciando, não é o ideal traçar dessa forma aqui. Traçar sempre com a suavização. O ideal é tu tentar fazer o traço o maior possível. Então, vamos supor que a gente vai fazer esse traço até aqui, ó. Fez até aqui, beleza. Aqui a gente vai tirar com essa suavização. Chegou aqui, a gente suaviza e vai até o final. Tentando fazer a maior distância possível do traço dentro da nossa firmeza da mão, dentro da nossa estabilidade. Quando a gente perdeu a estabilidade e vê que não vai conseguir chegar até o final do traço, esquece ele, não continua ele, porque não vale a pena, tá? Justamente por conta desses pontos extras de pigmentação aqui, certo? E quando a gente tiver, por exemplo, um traço com várias seções entre ele, então vamos supor que a gente tem aqui um círculo, um tracinho aqui e outro aqui, certo? A gente tem um ponto de encontro aqui, um ponto de encontro aqui e outro ponto de encontro aqui. A gente pode fazer esse traço dessa forma, ó. Fez o primeiro traço até aqui. Depois faz esse traço aqui. Depois pode fazer esse traço de cima. Depois faz daqui até aqui e depois daqui para cá. Aqui a gente pode puxar para cima e depois para baixo. Então aqui nós teria vários traços. Lembrando sempre nesse ponto de interseção entre uma linha e outra. Nesse ponto é o ponto ideal da gente parar quando a gente usa essa técnica aqui. Cravou, faz o traço até o final e tira. Isso vai ter um traço consistente. Gente, não precisa tirar em 90 graus ou começar o traço em 90 graus. Mas eu digo traça e solta, tá? Não precisa fazer essa suavização, a não ser quando a gente quiser fazer um traço longo, que a gente não consegue fazer numa única passada. Aí a gente vai precisar fazer dessa forma. Beleza? Eu espero que isso tenha ajudado vocês. Eu tentei simplificar ao máximo os conceitos básicos de traço de tatuagem, porque entendendo essa parte aqui, a gente consegue entender vários erros que a gente vai ter na prática. Então aqui, ó, todo lugar, até na junção de traços, esqueci de falar para vocês, ó, a gente colocou aqui também tem que ter prática para fazer essa junção de traços, tá? É muito fácil a gente, quando a gente já entende, já domina a técnica, a gente dizer, por exemplo, tu pode traçar dessa forma, ou tu pode comprar uma máquina Direct Drive para iniciar e fazer traço, é super de boa. Lógico, quando a gente já tem a experiência, a gente consegue fazer as coisas, mas para quem está iniciando, tem coisas que ajudam e atrapalham. Esse é um ponto que eu acho que atrapalha por conta desse traço peludinho que ele faz com que a gente tenha um traço sem muita consistência no início da tatuagem, tá? Então, no início da tatuagem, eu acho que essa é uma ideia bem bacana. Crava, vai até o final e tira. Mas lembrando também, isso é a minha visão, a minha opinião. Vocês podem e devem consultar outros profissionais e ter a ideia de todo mundo aí e ver qual que serve melhor para vocês, beleza? Eu espero que isso tenha ajudado vocês de verdade. A gente está tentando trazer da melhor forma essas aulas aí para vocês. Quem quiser aprender um pouco mais aprofundado, vou deixar o link do nosso curso pago aqui para vocês. É um curso bem completo, certificado no final, um curso profissionalizante. Esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês é o conteúdo básico que todo mundo deve saber antes de começar qualquer treino de tatuagem, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!